Então, os próximos apresentadores, Vitor e Arthur, estão por aí? Agora vocês me ouvem, né? Alô? Agora sim. Estão ouvindo? Joia. Estão ouvindo? Alô? Oi. Desculpa. Estamos ouvindo, os dois. Pessoal, acho que vocês podem pôr a apresentação, se vocês quiserem Tá. pôr ali e se apresentar. A gente tem uns 2 minutinhos antes. Tá bom. Começar me apresentando, então. Eu sou Arthur, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela PUC-RS. Sou gaúcho de Porto Alegre, mas estou erradicado em Campinas, onde estou fazendo o meu mestrado. Desculpa, é que eu estou fazendo doutorado direto, às vezes eu me confundo. Na área de áudio espacial, na Unicamp, junto com o Bruno Maziero, que vocês devem conhecer ele, o pessoal da UFSM. Sim. E, enfim, o tema do nosso trabalho tem a ver um pouco com isso, que é a audição computacional, que é você promover às máquinas a capacidade de escutar de maneira mais similar possível aos seres humanos. Eu vou aproveitar aí que o Arthur se apresentou, também vou me apresentar, né? Meu nome é Vitor, eu faço, né? Não terminei a graduação ainda, falta só TCC, né? Fazendo estágio na Unesp lá de Ilha Solteira, né? Eu acabei fazendo trabalho junto com o Arthur, que a gente fez numa matéria da pós na Unicamp, né? E aí a gente tentou promover esse trabalho aí de extrair características do áudio para reconhecimento numa aprendizado de máquina, classificador. Legal. Para que a gente puder começar, você Vamos esperar um minutinho. Eu estou bem curioso para ver esse trabalho. Foi um trabalho muito legal. Eu pelo menos gostei bastante. É parecido com umas ideias que eu tinha no passado, assim, de fazer alguma coisa, e é legal ver que alguém fez. Então, eu tô curioso. Bem-vindos também, né, colegas da Unicamp. A gente tem o Arthur, que também é gaúcho, tá por lá, então... Tá. Assim, gente, o evento tem crescido bastante, né, e a gente tem agora a participação de mais colegas de fora por causa dessa situação online, e a gente fica muito feliz. Uma coisa importante deixar claro. A Karen não comentou isso, mas ela é nossa colega lá no laboratório. Então, a Karen pegou o diretão e entrou, né, ali o Bruno que falou ali no Equador agora, né? Entendi. O Bruno que falou no chat ali, que é contribuição da Unicamp. Obrigado por dar esse toque. Eu acho que a gente já está no horário, se vocês quiserem começar então, por favor. Bom, não, eu vou começar aqui então apresentando. Então, meu nome é Vitor, como eu já me apresentei, vou estar com o Arthur aí, apresentando o trabalho de extração de características da fala para reconhecimento de emoções, né, utilizando o aprendizado de máquina. Bom, a gente dividiu o trabalho em duas partes, né? Então, primeiro a gente vai apresentar o que seria o front-end, que são as ferramentas de extração, né? Primeiro um approach de bancos de filtro, né? Os MFCCs, o BFCC e o GTCC, e depois usando uma aprendizão linear, né? Que é o LPC e os LPCCs. E posteriormente a gente, né, a parte do Arthur vai falar, né, a parte do classificador em si. Então a gente extrai umas características do som, e insere nesse classificador e ele consegue mostrar algumas características. Então a gente, vamos classificar se o cara tá falando, ele tá triste, ele tá chorando, ele tá feliz. Então, basicamente é isso que a gente vai mostrar aqui no nosso trabalho. Bom, primeiro só para mostrar um pouco do que é o sinal de voz, né, só para a gente ter uma ideia do que a gente está buscando. A gente tem pulmão, né, então o pulmão ele movimenta o ar, né, tem a glote que faz movimentos, né, então ele dá alguns pulsos, né, que basicamente na resposta em frequência é desse formato, e a cavidade, né, ela se movimenta, se ajusta de forma que a gente vai falar, então cada resposta em frequência, ela tem um formato para cada coisa que a gente vai falar, e é isso aqui que a gente está buscando. Então, a gente busca esse tipo de informação para tentar extrair características do sinal de voz. Então, ao trem de pulso passar para essa cavidade, a gente tem o sinal na saída, o sinal que a gente ouve. Como que a gente faz para processar esse dado, né? Primeiro, a gente vai tentar
e em busca dos coeficientes substrais para extrair informação do áudio, mas como que a gente processa esse áudio? Então, a gente pegou um sinal de voz, né, qualquer, que a gente achou na internet, e tentou processar ele. Então, para processar, primeiro a gente faz um pré-processamento, que aplica um filtro pré-ênfase. Basicamente, é um filtro que remove ruído de baixa frequência e dá um ganho maior, tem um maior ganho para altas frequências. Isso é para balancear a energia, né? Porque o sinal de voz tem energia mais em baixa frequência do que em altas frequências. Então, esse filtro dá uma balanceada na energia em baixas e altas frequências. Posteriormente, a gente vai para o sampling, a gente faz uso de anelamento, normalmente a gente usa de 20 a 40 milissegundos para deixar o sinal quase estacionário, e também faz entre as janelas um overlapping de mais ou menos 50% para reduzir a descontinuidade. A gente aplica uma janela de Hamming para reduzir o vazamento espectral, depois a gente aplica uma transformada de Fourier, passa por um fio de brancos, aplica uma transformada logarítmica, depois aplica uma transformada do cosseno discreto. Então, aí, no final, a gente tem os coeficientes, os vetorzinhos, né, de coeficientes substrais. Basicamente, então, para obter o GFCC, o BFCC e o MFCC, a gente muda, os passos são os mesmos, né, basicamente o que muda são os filtros, né, então a gente utiliza um banco de filtros Camatones, que estão na escala RB, para ter o GFCC, o banco de filtros na escala BARC, que é o BFCC, e o banco de filtros na escala MEL no MFCC. Então, essas escalas, né, elas têm o objetivo de imitar a não linearidade para altas frequências, né, e linearidade para baixas frequências, né. Normalmente a gente usa de 30 a 40, a gente usou nesse caso 30, 40 filtros para ter uma resolução em frequência legal, até a metade da frequência de amostragem. Então, esses filtros são espaçados igualmente nas escalas, e essas escalas, elas mapeiam para a frequência para a gente. Então, a gente consegue construir esses filtros. Então, esse aqui é o filtro na escala MEL, que é o MFCC, usa, esse aqui na escala BARC, que o BFCC usa, esse aqui na escala RB, que é os filtros Camatones, o GFCC usa. Depois de passar por esses filtros, a gente faz uma transformação logarítmica para transformar, basicamente, o produto em soma, que a gente consegue remover o espaço possível do trato vocal, e aplica a DCT, através dessa fórmula aqui. A DCT, a transformada de cosseno discreto, a gente usa porque ela consegue descorrelacionar a energia que sobrepõe os filtros. E a gente usa de 12 a 13 coeficientes, porque coeficientes maiores, eles têm uma rápida transição na energia logarítmica, que não são tão legais para os classificadores, então a gente seta eles para 12 a 13. E aí a gente obtém esses coeficientes, né, e realizando a média, tirando um por um, a gente consegue remover a resposta do trato vocal e tendo só aquela resposta impulsiva da cavidade, né, onde tem a informação da voz. Então a gente fez isso para os MFCCs, BFCCs e ATCCs, então a gente produziu, né, os coeficientes para cada frame, e obteve essas imagens aqui. E aí depois a gente tentou, né, utilizar outra ferramenta, né, que é a predição linear, os coeficientes de predição linear, que são os LPCs. Né. Basicamente, uma predição linear, que é? Você tem uma amostra N, né, você pode obter uma amostra N da acumulação linear das amostras anteriores. Então, basicamente, a gente coloca um sinal, dá um input num sinal, o mesmo sinal que a gente utilizou antes, né, faz a pré-ênfase, faz o janelamento, faz o overlapping, aplica a janela de Hamming, depois a gente faz uma autocorrelação e aplica o algoritmo de Leveson-Dubin. Esse algoritmo, ele nos dá esses AKzinhos, esses coeficientes, os LPCs, que são os coeficientes de predição linear, né. E aí a gente pode montar esse filtro HZ, por exemplo, aplicar um trem de pulso e obter o sinal, né, estimado, o sinal que a gente deu a entrada aqui. Aí a gente aplicou, então, veio até aqui só até o algoritmo Leveson-Dubin e obteve os coeficientes da predição linear, né, que foi dessa imagem aqui, também com 13 coeficientes. Posteriormente, a gente consegue, né, através dessas formas, transformar esses coeficientes substrais, né, esses coeficientes da predição linear, os LPCs, né, são os AKzinhos, os A, MK aqui, para coeficientes substrais. Então, usando essas formas, a gente obteve os LPCCs. Então, a gente tem 5 ferramentas, né, que a gente vai tentar usar elas em samples e amostras de áudio, que vão extrair informações e a gente vai jogar no classificador para tentar classificar emoções, né, que é o que o nosso amigo Arthur vai falar agora. Então tá, vou falar agora do back-end do nosso trabalho, que é a etapa de treinamento de uma rede neural para o reconhecimento de emoções utilizando o aprendizado de máquina.
tá? Então, para treinar a rede neural, a gente utilizou um banco de dados chamado de RAV10, que ele está disponível para download, inclusive eu deixei o hiperlink nesse slide, vai estar nas referências também lá, tá? Ele é um banco de dados que tem áudio e vídeo de fala e também de canto, que são vários atores interpretando, então, algumas falas e alguns cantos, e eles imprimem emoções, né, diversas emoções, para justamente servir como dados de treinamento para uma rede neural com esse propósito que era do nosso trabalho de reconhecimento de emoções. Pode passar? A gente usou apenas arquivos de fala, tá, que são 1.440 no total. Então, eram 24 atores, dentre eles metade homens e metade mulheres, e eles falavam 2 frases, tá, todas elas em língua inglesa, com sotaque norte-americano, e as emoções que eles atuavam eram as seguintes: calma, alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. São 8 emoções ao total, mas eles realizaram várias tentativas para cada emoção, para cada frase, também imprimindo diferentes níveis na intensidade da voz, né, que são classificados como neutro, normal e forte. Aí, aplicando aquelas técnicas de extrações de característica que o Vitor acabou de comentar, cada trecho de áudio de 3 segundos, a gente transformava, então, num vetor com uma dimensão 2587, que é a dimensão do nosso problema, e é isso que a gente passa, então, para a nossa rede neural, também chamada de classificador linear. Aqui a gente está vendo a arquitetura dela, tá? É uma arquitetura rasa, que leva o nome de classificador linear, porque ela tem apenas uma camada de entrada e uma camada de saída. A camada de entrada, ela precisa ter a mesma dimensão das amostras de treinamento, que nesse caso são 2.587, que aqui está fora de escala, porque não ia caber no slide, e a camada de saída, então, ela possui um número de classes que eu quero predizer. No caso aqui são as 8 emoções que eu quero que a minha máquina aprenda a identificar. E esse modelo é fully connected, só que o seguinte, pode passar? A gente não quer que o modelo decore o conjunto de dados de treinamento, porque se ele vê uma informação nova, ele não vai saber o que fazer com ela. A gente quer que seja uma máquina inteligente que tenha a capacidade de generalização. Então, a gente aplicou uma regularização chamada de RLS, que usa uma penalidade L2, tá? O que significa isso? Eu calculo a solução ótima do problema via álgebra linear, e depois eu aplico um coeficiente de regularização que não vai deixar a minha rede ficar nem muito flexível, nem muito rígida. Ela vai evitar o overfitting e também o underfitting. Então, aqui na figura da esquerda, a gente está vendo uma busca que a gente fez pelo coeficiente de regularização utilizando o erro quadrático na validação, e a gente vê que tem um mínimo local ali, que a gente usou depois uma busca refinada no entorno daquele ponto de mínimo, que é o que está na figura da direita ali, que revela, então, o coeficiente de regularização ótimo, 1 para cada caso, tá? Pode passar o slide. Então, depois de treinar, regularizar e validar, a gente realiza o teste, que é o quê? Apresentar para a rede dados que ela nunca viu antes, tá? Não são os dados de treinamento, justamente porque eu quero ver qual é a capacidade de generalização dela, tá? Isso a gente pode ver nessa matriz aqui, que é chamada de matriz de confusão, tá? Eu tenho aqui vários números nas colunas e nas linhas de 1 a 8, que são as nossas emoções, as nossas classes, tá? Então, nas linhas, eu tenho as classes preditas, e nas colunas eu tenho as classes reais, tá? Na diagonal principal vai convergir, então, as informações que deram certo, né? Aquilo que foi predito, que era igual o que era real. E fora disso vai estar as confusões que a máquina fez, que é classes que ela predisse de forma errônea, tá? Pode passar. Então, a gente tentou um modelo para cada front-end, tá? Daqueles 5 que o Victor falou, e depois a gente tentou algumas combinações de 2 em 2, tá? E aí, na validação, pelo menos, o GTCC foi a técnica de extração de característica que se mostrou mais promissora, tá? Mas é no teste que a máquina mostra o que ela realmente é capaz de fazer. Pode passar o slide. No teste, então, a gente apresenta dados inéditos para a máquina e a gente quer ver, então, a capacidade de generalização dela. E aqui a gente vê um fenômeno interessante. Sobe bastante a taxa de acerto geral para todos os modelos que a gente tentou. E o legal que a gente viu é que quando a gente combina, então, 2 frontends diferentes ao mesmo tempo, a gente consegue, então, melhor performance para esses modelos
combinatórias. O GTCC continuou bom, tá? Mas aqui, especial caso do MFCC mais LPC, a gente conseguiu uma taxa de acerto de 99,2%, taxa que nem eu, ouvindo os áudios, eu conseguia ter, tá? Então, a nossa máquina ficou impressionantemente boa. Pode passar o slide. Outra coisa que a gente quis verificar era por emoção, né? Por classe, qual que era a distribuição dessa taxa de acerto. Antes a gente estava vendo a geral, aqui a gente está vendo por emoção. Outra coisa que também é interessante sobre o modelo que combina MFCC e LPC é que a distribuição da taxa de acerto para cada emoção ela é bastante uniforme, enquanto que nos outros modelos varia bastante, né? Principalmente aqui no LPC, que foi o pior na geral e também foi o pior por emoção também. Interessante que, combinando ele com o MFCC, a gente conseguiu, então, o nosso modelo ótimo para resolver esse caso específico. Pode passar? Então, a gente conclui que os coeficientes Kepstrais, eles são, sim, boas formas de você mostrar para uma máquina de aprendizado arquivos de áudio, tá? Porque vai capturar, então, a essência, pelo menos, desses áudios de fala que a gente utilizou. O GTCC, ele foi bastante promissor, mas depois, quando a gente combinou, então, duas características diferentes, o MFCC mais LPC superou todos os modelos, tá? Ressalvas que a gente precisa fazer aqui. O conjunto de dados que a gente usou, ele é pequeno, tá? No futuro, a gente quer usar esse trabalho para resolver outros tipos de problemas com outros bancos de dados, tá? Que não necessariamente sejam de fala ou que necessariamente também não sejam reconhecimento de emoção. Isso pode ser aplicado para reconhecimento de qualquer tipo de som, tá? E a gente quer fazer isso com bancos maiores e também utilizando outras arquiteturas de aprendizado de máquina, ou talvez até mesmo de deep learning, talvez. Enfim, trabalho futuro a gente ainda tem para realizar. Pode passar. Aqui estão algumas das nossas referências, então, e a gente vai ficar online aqui para responder as dúvidas e ouvir os comentários dos colegas. O microfone está desligado, meu. Alô? Alô? Agora sim. Obrigado pela apresentação, acho que foi um trabalho bem bonito. Difícil, né, colocar tanta coisa em 13 minutos, então, parabéns. Sempre se empolga aí com um assunto e acaba perdendo tempo de terminar, né. Acho que agora a gente já pode abrir uma rodada de perguntas. Queria pedir auxílio da Mayra. Temos lista de perguntas, Mayra? Sim. Agora a gente ainda tem pergunta para o Arthur e para o Vitor. Primeira pergunta do Pablo Serrano. Ele pergunta, qual seria um conjunto mínimo de treinamento para reconhecimento de ruído de máquinas com características tonais, por exemplo? Assim, a tarefa de classificação de sons, ela pode ser resolvida com esse tipo de máquina de aprendizado, seja qual o som que você queira categorizar, tá? Só que não é só a quantidade de dados que vai te dar a garantia de que a sua máquina é um modelo bom que generaliza bem. Você precisa ter o cuidado de que os dados foram adquiridos da forma correta, né? Eu não posso entregar um monte de dados, sendo que os meus dados estão sujos, ou tem uma relação sinal-ruído precária, entende? Eu tenho que ter qualidade e também quantidade, tá? Quantidade mínima não existe, quanto mais melhor. Só que aquela coisa, aprendizado de máquina é probabilidade estatística. Então, você está relacionando causa com efeito para um caso específico. E aí você está tentando generalizar aquilo para um universo maior de amostras, né? No caso, amostras que a máquina nunca viu. Você, por exemplo, lá, o nosso classificador lá teve 99% de acerto. No infinito, o meu classificador vai chegar uma hora que ele vai errar, sabe? É mais ou menos isso que a estatística diz sobre o nosso modelo. Então, quanto mais dados de treinamento tiver, melhor. Eu vou aumentar a minha margem de possivelmente o meu modelo continuar acertando no futuro para dados que ele nunca viu, né? Mas não tem um número específico. Sim.
Também depende do classificador que ele vai usar também. Então, tem classificadores mais robustos, tem classificadores mais simples. Então, para cada situação tem que ser analisado também o tipo de classificador. Às vezes um classificador é melhor, o outro é melhor. Então, depende do tipo, de onde ele está aplicando, da arquitetura. Ok. O Túlio Chiodi pergunta se existe alguma hipótese de o porquê a precisão obtida com o set de testes ter sido tão superior ao set de validação. São 2 pontos que a gente precisa tocar. A gente esperava, sim, que no teste fosse maior, porque aquela questão da regularização, né? O que significa regularizar? Significa que eu treino o meu classificador para ele cometer erros propositais na hora do treinamento, tá? Porque é aquela coisa, é como se eu desse uma prova para ele, as perguntas e as respostas, e eu dissesse assim, ó, agora faz o desenvolvimento. Ele poderia trapacear, digamos assim, entre aspas, e decorar o conjunto de perguntas e respostas, tá? Mas eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele seja inteligente, eu quero que ele entenda a relação entre as perguntas e as respostas, para quando ele vê um caso novo, ele saber generalizar. E o outro ponto que a gente precisa tocar é a máquina ela não entende o mundo da maneira como nós seres humanos entendemos. Então, aquela parte que o Vitor explicou das extrações de características, aquilo ali é como se a gente estivesse traduzindo o áudio para a máquina de aprendizado poder entender a essência daquela informação. E as técnicas que o Vitor aplicou ali, elas são muito boas em representar o áudio, porque elas descorrelacionam as amostras, ou seja, não existe relação linear entre elas, e isso também impacta nessa performance tão alta, mesmo tendo um conjunto de dados tão pequeno, porque o nosso front-end ele foi engenhado cuidadosamente com as técnicas de DSP que o Vitor explicou. A gente viu assim trabalhos muito legais, trabalhos que com resultados práticos, números que a gente precisa levar para a prática, para a coisa não ficar só na gaveta ou só academicamente. Mas a gente viu também trabalhos de ponta, né? Esse último trabalho do Vitor e do Arthur, você vê a questão da aprendizado de máquinas, né? E foi muito interessante que eu recentemente vi até um artigo onde o pessoal estava estudando o som da tosse para detectar a Covid. Então, assim, o som está em tudo. Nós estamos, assim, no caminho certo, né? E ainda bem que a gente tem pessoas que têm formações diversas e essas formações só fazem a costura de que tudo funcione super bem.